Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo sobre a história da capoeira. E hoje nós vamos falar de um evento importantíssimo na história do Brasil, a Guerra do Paraguai e sua relação com a capoeira. Bom, a Guerra do Paraguai foi uma clivagem na história do Brasil e na história da capoeira. Para começar, foi o maior evento, a maior tragédia da América Latina, a maior guerra desse continente, com milhões de mortos, uma guerra sanguinária, cruel, em que lutaram por ambos os lados, em todos os países envolvidos, lutaram indígenas e escravos, e homens livres pobres. Então essa parcela do povo lutou uma guerra que não era deles, né? Uma guerra das elites. O Brasil não tinha um exército, né? Eu já falei disso em outros vídeos, inclusive o Império teve que recorrer, em alguns momentos da história, à contratação de mercenários para ser a força armada no Brasil. Isso deu origem a um evento que eu já gravei um vídeo que ficou conhecido como a Revolta dos Mercenários, onde os capoeiras do Rio de Janeiro foram responsáveis por reprimir essa revolta. Até então, a Guarda Nacional, que era a força armada do país. A Guarda Nacional é uma instituição colonial, oligárquica, ligada às famílias. E, para a Guerra do Paraguai, foi necessário formar um exército, né? Um exército nacional, poderoso, volumoso. Mas ninguém queria lutar uma guerra como essa, porque sabia que ia ser uma carnificina, ia ser mandado para a morte. Então o governo começou um programa de recrutamento forçado, primeiro através de um batalhão chamado Voluntários da Pátria, que era para ser de voluntários, mas como não havia voluntários, começou a ter alistamento forçado. E os membros da elite, para não irem, para não mandarem seus filhos, começaram a mandar os seus escravos para o exército. Paralelo a isso, o Império começou a precisar cada vez mais de soldados e, para atingir esse número, começou a uma campanha de alistamento de escravos em troca de alforria. Então, os escravos se alistavam, os seus senhores alistavam os escravos se alistavam e ganhavam alforria depois da guerra. Então, com isso, com esse alistamento forçado, com os senhores trocando os seus escravos por os seus familiares no exército, e pela campanha de recrutamento forçado que houve nas ruas das cidades, com prisões e envios para o sul do Brasil para lutar na guerra, o contingente do exército de negros aumentou bastante, inclusive criando batalhões exclusivos de negros, como é o caso do batalhão de Zuavos da Bahia. Nós não sabemos se houve um batalhão exclusivo de capoeiras na Guerra do Paraguai, mas o fato é que muitos escravos e muitos homens livres pobres foram enviados para a Guerra do Paraguai. Lembrando que nesse momento da segunda metade do século XIX, a capoeira não era praticada exclusivamente por escravos, nem por africanos e nem por negros. Já havia uma parcela grande de libertos e até brancos na capoeiragem. Então, com essa maciça ida de escravos e de homens livres pobres, é bem provável que tenha ido muitos capoeiras para o fronte de batalha. A guerra durou anos, se prolongou por anos e finalmente o Brasil venceu, né? E os soldados voltaram para suas cidades como heróis nacionais. Então nós vemos negros voltando para suas cidades com status de heróis nacionais, o que até então era uma contradição, porque o negro não tinha o status sequer de cidadão. O fato é que a Guerra do Paraguai mexeu com a estrutura das maltas de capoeira no Rio de Janeiro, porque saíram muitos capoeiras, inclusive chefes de maltas que foram lutar, e quando voltaram com status de heróis e encontraram novos chefes de maltas, uma nova estrutura formada dentro das maltas. E houve um choque entre os antigos capoeiras e os novos capoeiras. Isso gerou uma certa confusão e uma nova redistribuição política da capoeiragem no Rio de Janeiro. Portanto, esse pós-guerra foi um momento de ascensão da capoeiragem, inclusive com vínculos políticos, com os partidos políticos. Isso é algo que eu vou falar em outro vídeo.
Importante entender que o vínculo entre a capoeira e o exército foi mantido após a guerra. Então os capoeiras se tornaram protegidos dos batalhões do exército, seja porque eles mesmos eram soldados ou porque tinham amigos, companheiros soldados que protegiam esses capoeiras. Então, por exemplo, um fato importante é que os capoeiras saíam à frente das bandas militares em cortejo pela cidade. Isso, inclusive, é uma característica bem importante da capoeiragem, que estava presente nas 3 principais formas de vida lúdica urbana do século XIX. A procissão católica, o carnaval e as bandas militares. Então, sobre esses 2 primeiros eu falo em outro momento, mas agora é importante a gente entender que o capoeira ele aproveitava esse momento de algazarra das bandas para sair à frente das bandas fazendo malabarismos, acrobacias, se exibindo, né, e muitas vezes protegendo, uma relação de proteção da banda. Isso denunciava o vínculo visceral da capoeira com o exército e era um escândalo para a sociedade daquele período, né, para a elite principalmente, que detestava cada vez mais a capoeiragem, apesar de também estar envolvida com ela. Bom, até o início do século XX, esse vínculo foi mantido entre capoeira e forças armadas, muitas vezes de forma velada. Então era comum haver um processo de ensino-aprendizagem da capoeira dentro do exército, dentro da marinha, mas isso era meio escondido, era pouco falado, mesmo porque a capoeira virou um crime, entrou para o Código Penal com o início da República. Era comum também encontrar negros ex-escravos no início do século XX que participaram da Guerra do Paraguai. Isso ainda conferia um certo status para eles. O exército e a capoeira saíram fortalecidos da Guerra do Paraguai e passaram a ter uma influência importante na política imperial. Já o Império aos poucos foi derrocando, junto com a sua principal instituição, a escravidão. Isso levou à abolição e, por fim, à proclamação da República. Então é isso, se você gostou do vídeo, curta, compartilha e no próximo vídeo eu vou falar do vínculo da capoeira com a política imperial. Até a próxima!